Olá, meu nome é Felipe e hoje chegou a vez de falar sobre CSS novamente no canal. Para este vídeo eu vou falar sobre uma feature nova que vai chegar aí no Chrome 112. Então é meio um recurso aí olhando para o futuro do CSS. E que recurso é esse? Esse recurso já é um recurso conhecido para quem já trabalha com pré-processadores, que é o Nesting CSS. Então, qual a importância desse recurso? Esse recurso é focado em melhorar a manutenção e a organização do nosso CSS. Basicamente, a gente vai aninhar, né? Então, a tradução de Nesting aí é aninhar seletores CSS. E quais são as vantagens a gente vai cobrir nesse vídeo agora. Primeiramente, o suporte, né? O suporte ele vai começar a aparecer na versão 112 do Chrome. Atualmente a gente está na versão 111, acabou de sair a versão 111 e o outro browser também que anunciou o suporte foi o Safari, que vai aí ter suporte na sua versão 162. Então muitas pessoas perguntam, mas Felipe, mas esse recurso ainda é muito recente, o suporte ainda vai demorar muito, mas um ponto bem interessante aí que aconteceu já nos últimos anos é que agora existe um comitê, os principais browsers, eles sempre se reúnem anualmente para decidir quais são os recursos que eles vão dar suporte, né, no próximo ano. Então, a lista de recursos de 2023 já foi definida e os browsers já começaram a trabalhar nesses itens. Benefícios aí do Nesting CSS. Quais são os benefícios da gente trabalhar com esse recurso? Então, eu listei 3 itens basicamente com a minha experiência trabalhando com pré-processadores, como por exemplo o SAS e LESS. O que é que eu vejo trabalhando com esse recurso? Então, primeiro é a organização, segundo é a definição visível de um escopo, então você sabe, né, que tudo está relacionado àquele elemento, vai estar aninhado naquele seletor em particular, e a redução do tamanho do arquivo CSS. Isso porque a gente diminui a quantidade de repetição de seletores dentro do nosso código CSS, e a gente vai ver agora como isso acontece. Então aqui eu tenho um exemplo de um CSS normal, então eu tenho, por exemplo, o seletor Nesting, tenho outro seletor, quando ele tiver o primeiro parent aqui for is, ele vai aplicar uma questão. Um terceiro seletor que ele vai olhar para Nesting, que tem o primeiro filho como is, como também esse is, ele tem o primeiro filho aí como awesome, né? Ness is awesome, uma brincadeirinha aí que veio nesse código, mas se a gente reorganizar esse item, utilizando o Nesting vai ficar da seguinte forma. Então, tudo que é relacionado a Nesting, a gente só aplica uma vez a palavra Nesting, né? E tudo que tiver dentro dessas chaves aqui vai estar relacionado a esse elemento Nesting. Então, se eu quiser replicar este seletor aqui, eu faço desta forma. Então, por exemplo, né, esse awesome aqui, a gente considera que ele está dentro desse is. Então, dentro do seletor do is, aqui a gente inclui mais um seletor para awesome. Então, basicamente, a gente está dizendo, né, que esse seletor ele está diretamente relacionado a esse, como esse também está relacionado a esse. O que acontece? Quais são as vantagens aqui, né, dessa técnica? Vamos dizer que a gente não precisa mais trabalhar com o elemento is. Simplesmente apagando esse grupo, eu apago esses itens. Se o Nesting também não for mais útil, né, eu apago todo esse bloco aqui e eu vou saber que todo o código relacionado a um Nesting, né, foi removido da minha aplicação. Foram especificadas 2 formas de trabalhar com o Nesting diretamente nos navegadores. Então, a primeira delas vai ser com o i comercial. A gente pode definir o i comercial antes do meu seletor e também a gente pode, sem o i comercial, fazer essa definição. Mas vai ter alguns casos que o e comercial ele vai ser necessário para a gente ter um código válido. Então agora, né, para esse exemplo, eu vou utilizar o seguinte HTML. Eu utilizei todas as minhas skills de design para fazer este elemento, mas basicamente esse exercício é para a gente ver essa questão de agrupamento, como é que esses itens trabalham junto. Então aqui eu tenho um header, né, que tem aqui o Brasil, ao final eu tenho um footer que tem o ZIL, e ao meio eu tenho a flag do Brasil. Dentro da flag do Brasil eu vou ter um losango. Tem N formas de fazer um losango com CSS. Basicamente, eu utilizei 2 divs, né? 2 divs, um triângulo esquerdo e um direito. Eu fui super simples aí. Então, quando eu tenho esse triângulo apontando para a esquerda e outro para a direita, quando eu junto os dois, a gente forma um losango. E depois a gente tem um círculo, que está aqui. Mas notem que nesse código, esse elemento círculo, por exemplo, ele aparece em outros locais. Então, é de importância a gente manter parte do CSS desse círculo fora do contexto da flag. Ele não é totalmente dependente da bandeira, mas a gente sabe que quando esse círculo estiver dentro dessa bandeira, ele vai se comportar de uma forma, quando ele estiver fora da bandeira, ele vai se comportar de outra forma. Da mesma
forma vai ser as setas para a esquerda e para a direita também. Eles vão ter um comportamento particular dentro desta bandeira. E aqui, né, a gente tem esses elementos agrupados via divs aqui e a gente vai fazer esse tratamento agora. Então, primeiro ponto, né, que a gente vai ter aqui, eu vou alinhar o meu círculo ao centro. Então eu vou dar um position absolute, vou dar um top 50%, um left 50% e depois eu vou fazer um translate só para alinhar esse elemento exatamente no centro da minha bandeira. Este CSS a gente pode fazer da mesma forma aqui. Notem, né, que a gente nessa situação a gente tem mais linha, porque é só um seletor. Então não vai fazer muita diferença se a gente trabalha apenas com dois elementos. Mas se eu quiser aplicar esse CSS numa aplicação, por exemplo, a gente tem muito conteúdo de WordPress aqui num site WordPress, se eu quiser aplicar um seletor para um bloco específico ou para uma página específica, a gente consegue criar esse escopo utilizando o nesting CSS. Já incrementando o nosso código, né? Se eu quiser agora fazer tanto para o círculo quanto para o losango, eles forem alinhados ao centro, com o nesting CSS vai ficar dessa forma. Então tem o Brazilian Flag, então tem a chave do escopo do Brazilian Flag, e aqui eu tenho o seletor do círculo e do losango. Então a saída desse CSS vai ser basicamente essa aqui do lado esquerdo. A única diferença que tem é que a gente está organizando melhor o nosso CSS. Quase lá, né? A gente teve aí a versão futurista da bandeira do Brasil. Agora o que a gente vai fazer, a gente vai alinhar essas setas aqui para a gente criar o losango. O código que eu vou precisar é simplesmente aqui dentro do Brazilian Flag. Então a gente tinha o código anterior que eu tinha aplicado para o círculo. Agora eu vou atribuir mais dois seletores. Então esse seletor agrupado é simplesmente para jogar o triângulo da esquerda e da direita em posição absoluta e alinhar eles na vertical. Então o que está acontecendo aqui, né, parece um pouco, né, eu tenho o triângulo da esquerda, mas eu dou um right 100%. Basicamente eu estou utilizando toda a área da direita. Então, por exemplo, aqui eu tenho um quadradinho aqui, se eu der um 100% no right, ele vai jogar o meu elemento para a esquerda. Então o que é que eu estou fazendo? Eu estou jogando o meu triângulo para a esquerda. Com essa alteração a gente teve a nossa bandeira lá funcionando, ok? Mas outros casos que a gente vai trabalhar, a gente vai utilizar o e-comercial. E quando é que esse e-comercial ele vai ser importante? Ele vai ser importante quando a gente tiver interação com pseudo-seletores, quando a gente quiser fazer uma repetição de seletor ou quando a gente quiser trabalhar com tags específicas. Agora um exemplo com pseudo-seletores. Eu criei uma animação para fazer um beat, não, fazer um batimento aí de um coraçãozinho, mas para o losango e para o círculo. E o que vai acontecer agora, quando a minha Brazilian Flag estiver no estado hover, eu vou tanto adicionar a animação para o meu círculo, quanto para o meu losango. Tem um ponto bem interessante aqui, né, de atenção. Quando eu faço a animação do transform, a gente tinha definido o translate -50, -50. Então eu tenho que manter essa variável para ele permanecer no centro. E a escala vai ser 1 por 1. Então a gente tem a animação do círculo e do losango, né, preenchendo a posição central da bandeira. Outro caso de uso do e-comercial é o reuso de seletores. Então se eu quiser mudar a ordem, por exemplo, de um seletor, a gente pode utilizar o e-comercial. Nesse caso aqui eu tenho um card e dentro do card eu tenho um feature. Mas se eu quiser inverter a ordem desses dois itens, o que é que eu vou fazer? Eu coloco um e-comercial e o seletor gerado vai ser .feature.card. Então, sempre quando eu quiser fazer essa alternância entre seletores, eu posso trabalhar com o e-comercial. Também, se eu quiser fazer a repetição deles, né, eu também posso repetir várias vezes o e-comercial. Exemplo, nesse aqui, se eu fizer feature e fizer um e-comercial, 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 então eu vou ter card. Trabalhando com tags, né? Como é que vai acontecer esse trabalho com tags? Trabalhar com tags, para a gente ter um seletor válido, a gente vai precisar de um e-comercial. Quando eu falo tags, é a tag H1, H2, a tag div, a tag span. Então, todas essas tags nativas, se eu quiser fazer uma referência a uma tag nativa, a gente precisa fazer o uso do e-comercial. Não é assim, por exemplo, quando você trabalha com SaaS. Ok? Mas nativamente com CSS vai ser desta forma. Então o resultado final, né? Depois das alterações aqui, a gente tem a bandeirinha do Brasil. Então eu coloquei aqui uma marcação ao centro, né? Alinhei os elementos e a gente tem o Brasil e a gente preserva o estado tanto das setas quanto do meu círculo. Aqui tem um código do meu Brasil Nesting. Nesse caso aqui, para testar este Brasil Nesting, eu vou precisar do
Chrome 112. Onde é que eu consigo acessar o Chrome 112? É o Chrome Canary. No Chrome Canary, ele sempre está a uma ou duas versões à frente da versão atual. Atualmente, quando eu gravei esse vídeo, o Canary estava na versão 113. E o futuro do CSS Nest? Esse é só um preview, né, o começo aí do suporte a Nest nos navegadores, é a versão 1, mas a versão 2 já está sendo especificada e o foco dessa versão 2 vai ser melhorar esses recursos aí e melhorar a questão de produtividade junto à escrita de CSS. Ok? Então esse é mais um vídeo de CSS, eu vou fechando por aqui. Não esqueça de assinar o canal, assine o canal, deixe nos comentários o que você achou dessa feature e um abraço e até o próximo vídeo. Falou, tchau!